Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso amado canal da Cieleve, onde a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, onde a gente dá várias dicas para que você tenha mais qualidade de vida. Então, se esse canal te ajuda de alguma maneira, se inscreve, curte os nossos vídeos, compartilha com a galera e vamos nessa para que o nosso serviço continue se espalhando aí por esse mundo. O assunto de hoje, eu já falei sobre esse assunto aqui, só que hoje eu vou me debruçar sobre a segunda etapa dele, que é o modo sobrevivência. Eu já expliquei aqui como que a gente se sente quando a gente está em modo sobrevivência, mas quando a gente começa a sair desse modo sobrevivência, é o que eu quero falar hoje. Quem já viveu o modo sobrevivência, gente, sabe que ele pode ser desencadeado por muito estresse, muito trauma, excesso de trabalho, excesso de peso, de densidade emocional. E assim, eu vivi em modo sobrevivência por muitos anos. Eu ia parar em hospital, era recorrente, às vezes eu ia mais de uma vez por semana, porque eu tinha crises de ansiedade muito graves e eu não sabia o que era aquilo, porque quando eu tinha 20 anos de idade, era diferente, a gente não tinha tanta informação assim, né? E hoje em dia, 13 anos depois, né, a gente tem muito conteúdo sobre saúde mental, a gente tem muito conteúdo sobre autoconhecimento, a gente tem muito conteúdo sobre qualidade de vida. E antes eu não sabia que aquele estilo de vida, que aquilo que estava acontecendo comigo, não era normal. Não é normal uma menina de 20 anos precisar ficar indo para a emergência de hospital achando que tá colapsando, achando que tá morrendo. E olha como a nossa mente é. Como eu sempre buscava ajuda de um médico, eu tinha a ilusão de que eu estava me cuidando. Quando, na verdade, o que eu precisava era de uma psicóloga. Quando, na verdade, o que eu precisava era de um estilo de vida que fosse mais saudável para o meu corpo físico e tudo aquilo ia melhorar também, né? E a minha espiritualidade sempre foi muito presente. Por isso que eu sempre falo, a gente precisa cuidar de corpo, de mente e de espírito. Porque se a gente negligencia um dos nossos corpos, todos eles acabam se desequilibrando cedo ou tarde. Não é normal a gente se sentir mal a maior parte do tempo. Todo mundo merece ter qualidade de vida. Em algum momento da minha vida, eu achei que aquilo era normal. E isso é crença de não merecimento. Eu não tinha nem noção de que eu merecia mais. Se permitam, saibam que todo mundo tem o direito de se sentir bem dentro de si mesmo. Não tô falando que a nossa vida tem que estar ideal, porque muitas vezes as coisas podem ser muito desafiadoras. Mas dentro da gente pode ser, sim, um bom lugar pra gente estar, independente do externo. Quando eu percebi que a minha qualidade de vida estava muito ruim, eu fiquei muito culpada, assim. Eu fiquei chorando durante semanas, porque eu falei, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer comigo? Porque eu já tinha muito conhecimento espiritual naquela época e eu não conseguia ver, né? Algumas coisas simplesmente a gente não consegue ver sozinha. Então, eu fiquei me sentindo muito mal, eu fiquei me sentindo muito culpada, até que eu fui atrás de ajuda e ali eu tive uma virada de chave. O que eu vou compartilhar aqui vai ser mais ou menos quais foram essas viradas de chave que me fizeram. O início de processo de saída do modo sobrevivência é você priorizar o seu autocuidado. E, gente, autocuidado não é só skincare, não é ficar passando creminho no rosto. Autocuidado é você colocar limites, é você saber dizer não para coisas que você não vai fazer, não quer fazer, não sente no seu coração que é o momento de fazer. Autocuidado é você se permitir, quando alguém te faz um convite, quando alguém te faz uma proposta, você falar, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso refletir sobre isso. É você começar a ter respeito por quem você é, pela sua totalidade. É você deixar, né, a vida, quando ela chega até você, quando os convites da vida
vão chegando, eles passarem por todas as inteligências que já existem no nosso corpo, só que elas ficam adormecidas pela nossa falta de autocuidado, pela nossa falta de autoconhecimento. Então, não se esqueçam que autocuidado não é ficar cuidando da pele, não é só ficar indo pra academia. É isso também, cuidar do corpo físico é fundamental, mas autocuidado também é colocar limites, é saber dizer não, é saber dizer sim. E isso precisa ser naturalizado. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal da Cieleve, onde a Fernanda fala sobre dizer não, aprender a dizer não sem culpa, gente, sem peso, sem ficar quase maluca. Tem uma coisa que ela fala que é muito linda, que ela não estava dizendo não para os outros, eu estava dizendo sim para mim. E tem uma coisa muito engraçada que começa a acontecer quando você sai desse modo sobrevivência. As pessoas, elas estão muito acostumadas quando você diz sim pra tudo, quando você fala que consegue, quando você tá nesse automático, né? Então, quais são as consequências de sair do modo sobrevivência? Muita gente pode se afastar de você, muita gente pode falar, ela não era assim, né? Ela tava sempre aqui, sorrindo, disposta, querendo fazer as coisas, querendo resolver tudo. Quando você começa a colocar limites, as pessoas, elas estranham. Então, isso é uma consequência de você colocar limites. Algumas pessoas vão inevitavelmente se afastar e outras vão romper. Isso acontece, eu passei por isso e eu tenho certeza que muita gente que começou o seu processo de autoconhecimento e começou a aprofundar, passou por alguns rompimentos, sabe? Porque algumas coisas simplesmente a gente não consegue sustentar mais. É ter também essa clareza de que você tá dizendo sim pra você, porque é importante pra você agora, porque é fundamental pra você agora, sem que isso pese, sem que você precise ficar culpada, porque faz parte do desenvolvimento de todo mundo. Uma outra coisa que é muito comum e acontece quando a gente sai desse modo sobrevivência são os ambientes que a gente tem vontade de ir. Então isso muda radicalmente às vezes. Lugares que faziam muito sentido, assuntos que faziam muito sentido para você antes já não fazem mais. Você já não quer mais falar sobre certas coisas. Então você vai evitar conversas, ou então você vai evitar certos ambientes para que você não entre nesses assuntos, não entre nessa vibe, né? Você começa a realmente proteger seu campo, proteger a sua energia mental, porque a energia mental, gente, se ela fica sendo muito atravessada por vários assuntos e você tá num processo, né, de se elevar, de ficar mais sutil, isso é tido no nosso corpo como uma invasão. Então a gente fica pesada, a gente vai ficando carregada, sabe? Aquela sensação de que você sai de um ambiente e você fala, caramba, eu cheguei aqui bem e eu tô saindo mal. Eu já apaguei, gente, literalmente, assim, quando eu tava muito sensível, sem tomar uma gota de álcool, passei anos da minha vida sem beber uma gota de álcool, sem trocar energia sexual também, durante anos, pratiquei a renúncia mesmo, radical, muito cedo. Então, eu tava muito sutil, eu não conseguia ir em certos ambientes que senão a sensação que eu tinha era de que eu ia ter um teto preto, assim, e desmaiar, sabe? Então eu realmente precisei me preservar. Hoje em dia, mais velha, porque eu comecei a fazer isso com 20 anos de idade, eu já consigo ter uma maestria, um fortalecimento, assim, de mim mesma, né? Tô mais forte e mais confiante. E isso é uma outra coisa que acontece, também é uma consequência de que quando você sai do seu modo de sobrevivência, você já tem uma capacidade de confiar em você. Então você já começa a conseguir ir a certos lugares sabendo que você é dono da sua energia, sabendo que nada vai acontecer com você, porque você confia em você mesmo. Mas isso é um processo. Primeiro a gente precisa praticar a renúncia. Precisa não, né? Eu precisei. Primeiro eu precisei praticar a renúncia para depois conseguir voltar de uma outra maneira, né? Voltar da maneira mais fortalecida que eu podia, mais consciente que eu podia. Apesar de eu ser muito cavernosa até hoje, se deixar eu fico dentro da minha caverna ali, só saio para poder fazer o que eu tenho que fazer. Mas hoje em dia, quando eu saio com mais consciência, eu saio mais fortalecida. Quando eu bebo alguma coisa alcoólica, eu não bebo com qualquer pessoa, eu não bebo em qualquer lugar. Pra mim não é uma coisa assim, eu nunca vou pra beber. É uma celebração, é uma coisa de afeto, são com pessoas que eu amo. Vrum, vrum, vrum. Então, gente, sair do modo sobrevivência
Resumindo, gente, sair do modo sobrevivência tem as suas consequências, mas elas são fundamentais para que a gente possa seguir a nossa vida, seguir o nosso desenvolvimento pessoal, se priorizando com profundo respeito também ao processo do outro. Então, se você se identificou com esse vídeo, se você conhece alguém que está passando por esse processo, manda para alguém para que o nosso serviço continue aí se espalhando por esse mundo. Até o próximo vídeo. Muito grata sempre.